Chegando conosco, Maíra Goulart. Que saudade, menina. Tudo bom? Feliz 2024 para você, que eu não vi ainda você neste ano de 2024. Desejo muita saúde, muito trabalho, muita pesquisa, que eu sei que é o que você mais ama, o seu trabalho maravilhoso aí no Rio de Janeiro. Tudo bom com você? Tudo maravilhoso. Você não me viu porque na semana depois do Réveillon eu trabalhei. Aí eu tirei a semana passada de folga. Pois E é, você achei. trabalhou e tirou a passada de folga e você está voltando para o 11 News nesta semana. Maíra Goulart, Lapcom, presente aqui no 11 News. Maíra, vamos começar falando dessa história do Valdemar da Costa Neto, porque, na verdade, é engraçado, é até cômico, mas tem um peso político que não é pequeno nesse redesenho aí das reacomodações na política brasileira. Eu só contextualizar, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, elogiou muito Lula, foram elogios assim rasgados, né? Um fenômeno, camarada do povo, foi bem do governo, completamente diferente de Bolsonaro, e o Bolsonaro ficou enlouquecido, né? Dizendo que pode implodir o PL. Como é que você viu esse processo todo aí? Maíra Olha, Goulart. esse tema é muito didático para a gente abordar várias questões que dizem respeito às direitas no mundo contemporâneo. Primeiro, ele acontece quase que simultaneamente à vitória do Trump nas primárias, na primária de Iowa, lá nos Estados Unidos. Aí você pode pensar assim, mas por que você está falando disso, Maria? Você está maluca? Não, porque fica muito nítido como o Trump difere do Bolsonaro no tocante à sua maior capacidade de se estruturar em termos partidários. Concorrer a prévias, fazer articulações dentro de um partido político. O Trump é alguém que está atuando dentro de um partido. E o Bolsonaro, ele se demarca muito como um lobo solitário e se sente desconfortável, fica muito nítida o seu desconforto diante de uma estrutura partidária, que, é claro, vão ter pessoas que pensam diferente dele. É o caso do Valdemar, que nos permite agora tratar de um segundo tema, que é o componente fisiológico da direita. Cada vez mais eu acho problemático a gente falar de velha direita, nova direita, porque eu acredito que são estratégias que variam conforme a base eleitoral que esse político está querendo configurar para si, chamar de sua. Bases eleitorais que são menos permeáveis a discursos muito polarizados, são mais conforme a estratégia do Valdemar, que suaviza a polarização porque ele quer construir um partido que tenha mais de 1.000 prefeitos eleitos em 2024. E nesses mil prefeituras, nessas 1.000 prefeituras que ele deseja conquistar, existem aquelas em que as bases eleitorais, os moradores dessas localidades, em termos majoritários, né, a prefeitura é uma eleição majoritária, é estrategicamente mais favorável reduzir o componente da polarização ideológica e utilizar um discurso mais, não diria neutro, mas mais moderado. Da mesma forma, para maximização dessa estratégia do Valdemar, de conquistar, de ampliar o espaço do partido dele nas diferentes prefeituras do Brasil, a proximidade com o governo é importante. Né? Uma prefeitura, a gente tem um federalismo incompleto no Brasil. Então, os entes federados, sobretudo municípios, são carentes de repasses da federação. Daí, um prefeito tende a ser melhor avaliado pela sua população quando ele consegue atrair recursos junto ao governo federal para seu município de origem. E eu acho que o Valdemar também ele não dá ponto sem nó, é um político experiente e sabe que no Nordeste, por exemplo, né, a popularidade do Lula é tão grande que ele não pode se colocar, né, como um crítico. O PL vai ficar nesse, né, o PL vai ficar um pouco dividido realmente. O Bolsonaro divide qualquer coisa, né, Maíra? O Bolsonaro, foi como eu comecei a comentar, né? O Bolsonaro está se demarcando como um atirador solitário. Alguém que não, desde a eleição, a gente tem conversado sobre isso. Desde o final da eleição, ele deixou claro que não vai ser um líder parlamentar e agora está deixando claro que não vai ser um articulador de elites políticas para a competição eleitoral.
Ele até quer meter um pouco o bedelho na eleição de São Paulo, mas sempre de uma maneira ambígua, diz que vai apoiar o Salles, mas que vai apoiar o Nunes também. Ele está mostrando, não sei se mostrando inábil, mas não está se apresentando como um grande articulador político, quer de elites parlamentares, quer de elites partidárias que querem concorrer a eleições majoritárias nos municípios. Ele está prejudicando o trabalho de aglutinação que o Valdemar faz. Inclusive, eu acho que o Valdemar também elogia o Lula, né, assim, correntemente, para manter o Bolsonaro meio distante mesmo dele, né? Manter uma diferença ali, embora ele seja pragmático e saiba que o Bolsonaro tem votos ainda no Brasil. Agora, já não é mais aquela coisa toda, né, Maíra? Não sei como é que você está vendo o bolsonarismo nesse momento. Isso eu tenho ainda é forte, mas não é mais aquilo tudo. Ou ainda é? Olha, eu tenho muita cautela em qualquer afirmação dessa natureza quando a gente está falando de sociedade. A gente pode, eu apostaria, se eu tivesse 10 reais, eu apostaria muito mais facilmente meus 10 reais numa desidratação do bolsonarismo em termos de ideologia que mobiliza as elites políticas, organiza as elites políticas, embora no 8 de janeiro a gente tenha visto a força do bolsonarismo, que fez com que o presidente da Câmara não fosse nos atos, para manter um pé em cada canoa. Mas o STF foi em peso, as Forças Armadas foram em peso, os governadores também não foram muito. Mas, enfim, eu quero falar sobre isso depois com você também. Vai lá, vamos lá. O que eu estou dizendo há um impacto grande do bolsonarismo na sociedade civil. Não podemos falar de desidratação. As pesquisas de opinião mostram a resiliência do bolsonarismo. Menos de 10% dos eleitores se arrependeram dos seus votos. Em dados agregados, né? A gente não consegue isolar só eu não tenho de cor isolando só quem votou em Bolsonaro, mas é muito pouco o número dos cidadãos que se arrependeram dos seus votos. A resiliência do bolsonarismo na sociedade civil é muito maior do que entre as elites políticas. E mesmo entre as elites políticas, como o 8 de janeiro mostra, a gente tem uma resiliência grande, o que demonstra a não ida dos governadores, demonstrado pelo comportamento do presidente da casa, etc. Olha, deixa eu fazer aqui um paralelo. Vou usar a expressão que eu acho que não é tão boa, mas é barriga de aluguel. O antipetismo, sempre vai existir antipetismo. E esse antipetismo vai impregnar certos setores da política brasileira em determinados momentos. Nos anos 90 e 2000, o antipetismo se encarnou no PSDB. Agora o antipetismo se encarna do bolsonarismo. Quer dizer, ele pode migrar para outro lugar também, né? E aí vai desidratar o bolsonarismo. Você concorda com essa leitura? Eu concordo muito, e eu acho que a gente tem essa visão muito com base na aplicação de uma metodologia de análise de discurso, né, lacrauniana, que mostra que o antipetismo, ele articula, ele é um ponto nodal que articula os diferentes sujeitos sociais, mais liberais, mais conservadores, mais religiosos, diferentes personalidades e grupos políticos e sociais são articulados na chave do antipetismo, que combina, né, um medo da esquerda, seja ela entendida em termos econômicos, seja ela entendida em termos sociais. Tá aí a Maíra Goulart trazendo aqui toda essa análise técnica, né? Porque você faz muito essa... Aliás, é uma coisa que eu também estou com saudade de fazer essa pesquisa e análise do discurso, afinal de contas eu sou dessa área também, né? Com todo o cuidado, selecionando ali as palavras, o léxico, né? Para fazer essas comparações. Eu acho que a gente vai precisar de muita ciência para poder sair dessa encalacrada, desse beco sem saída. Deixa eu trazer alguns comentários aqui antes da gente seguir, querida Maíra, prestigiando o nosso público que nos acompanha nesse momento. Estamos ao vivo aqui. Deem o like, compartilhem a nossa live e também inscrevam-se em nossos canais. Raul Daniel Tegli, seria necessário acero na sociologia, fazer uma sociologia de eleições nos Estados Unidos. Solo uma minoria, ele deve ser, fala língua espanhola aqui, né? Solo uma minoria vota e participa. Tá aqui. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco sobre isso também. Norma Serra, se Trump eleito, pode acabar com o conflito Israel-Palestina, como fica a força sionista nos Estados Unidos?
Marcos do Galpão, o tripresidente Lula se dá melhor com os republicanos, é verdade. Eu fico imaginando, o Maíra, já migrando para o tema da geopolítica, como é que vai ser a relação do Lula com o Trump? Porque o Trump, depois de ontem, vencendo em Iowa com aquela distância, tá dado que ele vai voltar à presidência dos Estados Unidos. Como é que você vê essa situação? Eu não gosto de fazer afirmações. Eu não sou cientista política cravadora, lacradora. Toda vez que eu dou entrevista, o pessoal quer que crave alguma coisa. Eu tenho cautela. Iowa é um estado branco, religioso, que tem todo o perfil de eleitor de Trump. Acho que o campo democrata ainda não se organizou na escolha da alternativa ao Trump. O governo Biden se desgastou, ele talvez não seja a melhor opção. Acho que o Lula tem tudo que a gente precisa para conviver com qualquer liderança no mundo. Ele é um político muito calejado, muito experiente e que consegue dar nó em pingo d'água. Acho que essa preocupação não é a que mais norteia meus pesadelos, e sim o tipo de simbologia que uma vitória de Donald Trump passa para o extremismo no Brasil e no mundo. Né? A simbologia de que eles estão certos, né? De que essa cosmogonia, que tem um componente religioso forte, está correta. Né? Eles vão encontrar mais respaldos para seguir, aí falando em termos de sociedade civil, nessa empreitada extremista. E no plano pragmático dos atores, não vamos ter mais a potência regional como uma possível fonte de desestímulo a empreitadas antidemocráticas. O que eu estou querendo dizer? O fracasso do 8 de janeiro se deu num contexto em que a potência regional não estava governada por alguém que tem desprezo pela institucionalidade democrática liberal e que, portanto, rechaçaria ou não respaldaria um golpe de Estado no Brasil. Não podemos dizer o mesmo de um Estados Unidos governado por Donald Trump. Aí, Maíra Goulart, o pessoal está perguntando que quadro é esse que está de fundo aí, Maíra? Você, por acaso, sabe? Eu aprendi finalmente a usar isso para parar de mostrar meu armário horroroso atrás. É do Peter Bruegel, Peter o Velho, um pintor holandês que eu adoro, daquela era de ouro da Holanda. Maravilha, tá super bonito. Eu tô aqui com o meu fundo também, meu fundo um pouco diferente, essa coisa. Eu gosto desses vidros enfumaçados, assim, embaçados, para ficar. Eu acho mal barato. Ô, Maíra, deixa eu te perguntar. Você falou aqui não, acho que você falou da articulação em São Paulo. A Marta Suplicy Boulos, acho que você falou assim, muito en passant. Agora eu queria te ouvir. Mas o contrário, né? Nunes e Ricardo Salles. Nunes e Ricardo Salles, perfeitamente. As eleições municipais, São Paulo, a principal delas aí, para este ano, não é mais ano que vem, para este ano. O que você achou da volta da Marta para o PT? Ainda ela vai oficialmente voltar, vai ter uma cerimônia, uma festa, a volta da Marta, e ela colocada ali por articulação do presidente Lula para ser vice do Bolo. Você achou interessante? Como é que você identifica esse processo? Eu acho muito interessante a preocupação do presidente Lula em garantir a vitória de Boulos em São Paulo. Eu participo dessa percepção da centralidade estratégica dessa eleição. Né? Uma eleição, vou dar uma razão muito basilar para isso. O fato do Lula ter vencido na capital, São Paulo, foi fulcral para ele conseguir derrotar Bolsonaro em 2022. Ele alinhavar na capital um lugar não bolsonarista, de não proliferação de um ideário bolsonarista, pode ser muito importante para uma vitória em 2026. A gente sabe, eu sempre converso isso com você, Conde,
No Lapcom a gente se preocupa muito com a eleição municipal, porque a gente entende que o prefeito e o vereador são os principais cabos eleitorais de um possível governador e de um possível presidente da República. Ninguém vence eleição sem política territorial, e quem está no território é o prefeito e é o vereador. Acho muito o sinal que o PT está dando de preocupação com a eleição municipal, e mais do que isso, não sei se você está percebendo, ele deixou de lado a estratégia péssima que adotou na eleição municipal passada, de bater o pé pela cabeça da chapa, e está fazendo articulações que respaldam aquelas lideranças locais que estão na frente, independente de serem ou não do PT, desde que se comprometam a estar do lado do campo progressista numa eleição futura. Essa estratégia é fulcral para que esse extremismo que a gente estava conversando antes, que ainda é muito forte na sociedade civil, seja contido em termos eleitorais. Fantástico. E no Rio de Janeiro, o Lula já antecipou apoio, o PT, ao Eduardo Paes, né? Sim, a negociação aqui no Rio de Janeiro é qual vai ser o lugar do PT na coligação eleitoral de Eduardo Paes. O PT quer a vice-prefeitura, porque entende que Eduardo Paes é um candidato potencial para a eleição do governo do Estado em 2026 e que essa prefeitura vai ficar vaga e pode ser um espaço de proliferação de um novo nome do PT aqui no Rio de Janeiro. O PT ele é muito lacunar no Rio de Janeiro, né? Ele não tem um nome popular, nem a esquerda de modo geral. Então, se percebe nesse lugar da vice-prefeitura de Eduardo Paes um posto estratégico a ser ocupado pelo Partido dos Trabalhadores. Fantástica aqui, sempre muito bom ouvir a Maíra Goulart, essa ideia, espero que as pessoas em Brasília, os assessores e tudo mais, estejam nos acompanhando, né, de você, a Gleisi vai adorar, né, por exemplo, que você, a sua leitura, no sentido da estratégia do PT para esse ano nas eleições municipais, de coligar, né, e não ficar querendo ser cabeça de chapa, porque foi um desastre as últimas eleições para o PT, acho que foi a pior da história, incluindo o ano de estreia do PT, que, se não me engano, foi 1982, né? Acho que foi 1982, mas agora já não sei se... A primeira eleição pós-ditadura. Primeira eleição pós-ditadura, que foi 88 com a Irundina. Não, foi 82, teve eleição em 82. Teve eleição em 82 para prefeito? Não sei se para prefeito, para governador teve, que foi a eleição do Brizola, não foi? Foi a eleição do Brizola, é verdade. Bom, a despeito dessas estatísticas importantes, que depois a gente pode conferir e trazer para vocês, eu queria trazer o 8 de janeiro. Você falou também aqui do 8 de janeiro. O Brasil está sendo muito elogiado por algumas figuras do cenário internacional. Ontem, por exemplo, Boaventura Souza Santos, o sociólogo português, esteve aqui e disse que achou a resposta do governo ao 8 de janeiro muito eficiente, muito, séria, né? O The New York Times acabou de publicar, por conta de um ano também dos atentados aqui no Brasil, um elogio a todo o conjunto de forças políticas dos poderes de resposta ao 8 de janeiro. Como é que você viu e está vendo, podendo partir até do ato, né, desse último 8 de janeiro, que o Lula pessoalmente convocou e organizou, e o documentário da Globo News também chamou a atenção de muita gente, embora não tenha revelado coisas tão inéditas, mas o fato da tensão que foi aquela noite, né, para o Flávio Dino, Capelli e companhia, e o Lula, evidentemente, articular ali com a cúpula das Forças Armadas a desocupação, por exemplo, do acampamento golpista. Eu acho que não compartilho dessa mesma visão tão entusiasta sobre a condução dos eventos que sucederam o 8 de janeiro. Eu acho que foi genial e talvez nessa escavação que foi feita nos últimos meses para resgatar a historicidade do 8 de janeiro, a informação que eu achei mais interessante é que talvez o sucesso
talvez mesmo a sobrevivência das nossas instituições democráticas, elas foram resultado de uma intervenção da Janja, que seria alguém por quem eu torço muito enquanto nome dentro do PT, porque foi ela que rechaçou a hipótese de uma GLO, que depois veio a ser entendido, era o principal objetivo dos interventores não, dos golpistas que estavam participando desse ato monstruoso contra a institucionalidade democrática e desejavam que, a partir da brecha de uma GLO, a intervenção militar, que foi esperada desde a eleição, essas pessoas estavam esperando que os militares dessem o golpe, e eles não deram. Aqueceram, alimentaram esperança, aqueceram, deram guarida, mas não foram para a linha de frente assumir a responsabilidade pelo golpismo. E a GLO abriria a brecha para que isso acontecesse. Talvez seria o que eles estavam esperando. E foi a Janja que vetou essa possibilidade. Porém, quando eu digo que eu não compartilho dessa mesma interpretação muito entusiasta, é porque eu acho que o governo ainda não puniu as autoridades. Não são as pessoas que estavam lá quebrando tudo. Isso é o de menos. É importante, é muito importante para desestimular e passar uma mensagem que o governo vai punir, mesmo que sejam senhores brancos, donos de empresa, que estejam quebrando o patrimônio público. Ou seja, que o Estado ele não age apenas sobre aquela população periférica, não branca, jovem, sobre o qual ele sempre age com muito rigor, mas também é capaz de agir sobre outros corpos. A questão é, e as autoridades que foram coniventes? Aquele assunto que a gente sempre conversa. E os militares? Até quando a gente vai conviver com células extremistas dentro das Forças Armadas? Que reverberam, abrem espaço, alimentam essas iniciativas antidemocráticas. Temos que romper com isso, mas acho que, não sei se você concorda, que o presidente Lula, que de uma certa maneira é o condutor, né, desse novo ciclo democrático no Brasil, tem muito cuidado para não, digamos, fazer uma ruptura dramática, né? Por exemplo, naquela noite, o Capelli poderia até ter dado voz de prisão para o general Arruda, né? Mas ele não fez isso, porque ele se negou a cumprir uma ordem direta da presidência da República, tá certo? Agora, se ele fizesse isso, talvez a gente não tivesse aqui hoje conversando, né, nessas condições. Mas podia ter feito depois, né? Podia ter feito depois. Mas depois ele foi exonerado, que é muito pouco, eu concordo. Pouco. É isso que eu acho. Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade novamente de ter governos progressistas no poder e atuar de forma enfática para combater o desrespeito às instituições democrático-liberais por parte daqueles que recebem todos para defendê-las. Perfeitamente. Olha, a Norma Serra está chamando a atenção nossa aqui o seguinte, Conde, a pergunta era sobre a personagem Marta. Olha como o nosso público é atento aqui. E eu não sei se a Maíra me driblou ou se ela realmente esqueceu de falar da Marta, mas assim, um comentário rápido sobre a Marta Suplicy, porque a Marta provoca sensações e reações na militância, porque ela votou pelo impeachment e tudo mais, e agora a gente está num contexto diferente. Uma palavrinha sobre a Marta Suplicy. Como é que você entende esse retorno da Marta no PT? Norma, eu sou uma pessoa de esquerda pragmática. Eu acho que eleição a gente tem que entrar para vencer. E eu acho que a Marta Suplicy faz uma sinalização importante a um segmento eleitoral muito refratário ao PT e que gostou dessa migração da Marta para um espectro... não vou dizer antipetista, mas ela dialoga, ela atrai, ela pode ser um cavalo de Troia para atrair essas elites antipetistas que são formadoras de opinião em São Paulo. Essa Mayra Goulart é um perigo, hein? Se ela entrar na política, sai da frente, né? Mas, aliás, ela é do sindicato. Você preside o sindicato aí no Rio de Janeiro, né? Qual que é o sindicato mesmo que você preside? Sindicato dos professores da UFRJ, do FERJ. A Mayra Goulart não é brincadeira. Mayra, para a gente terminar aqui,
eu queria que você falasse das chuvas no Rio, e que foram dramáticas. Eu vi as imagens, hoje eu vi uma notícia também que poderia ter sido muito pior. Como é que você vê a atuação do poder público nesse momento? Se essa chuva realmente foi atípica, enfim. Eu acho que esse tema é uma janela de oportunidade para nós e para os eleitores de modo geral entenderem que a temática ambiental está conectada com a vida em cidades. Por que eu estou falando isso? Eu há muitos anos codifico programas eleitorais de governo. E a temática ambiental ela é sempre um tema residual, mesmo na eleição para a presidência da República, que é uma relação em que uma eleição em que esses grandes temas têm mais incidência. Na eleição municipal, então, nem se menciona isso. As chuvas, elas estão ocorrendo de uma maneira mais frequente, mais intensa, em virtude das questões da mudança climática. Eu acredito que isso seja uma oportunidade para que aqueles que estão disputando as eleições municipais e os eleitores tragam essa temática para frente das discussões. A gente não pode mais disputar a eleição, viver uma vida em cidade sem trazer isso para o centro das nossas preocupações. A questão climática, ela não pode mais ser objeto de negacionismo. Agora, tem outros temas aqui que a gente pode discutir. Por exemplo, o fato do Cláudio Castro estar fora do país, nesse contexto em que a gente sabe... Ele voltou, né? Mas é uma época em que a gente sabe que ocorrem essas coisas terríveis. Não é só isso. O Rio de Janeiro é um balneário. É nessa época que as pessoas vêm passar férias no Rio de Janeiro. Cadê o nosso governador? É uma época em que a gente tem recorrência de criminalidade em virtude dessa presença turística, de uma maior presença no espaço público mesmo. No verão, as pessoas ocupam mais o espaço público. Então, é um contexto em que essa violência urbana fica muito conflagrada. Cadê o governador? E achei muito estranho, não sei se você viu, o posicionamento do Castro nos últimos 2 dias. Quando ele teve uma oportunidade maravilhosa de declarar um programa de auxílio que o governo do estado vai dar para as prefeituras repassarem para os cidadãos, né, que perderam coisas nas chuvas, ele faz uma declaração esquisita, dizendo que não é para as pessoas trocarem os móveis da casa, os eletrodomésticos. Sabe, eu elogiei muito o Cláudio Castro enquanto candidato na eleição para o governo. Ele fez uma campanha boa, ele é um cara gago, ele nunca foi eleito, foi um governador inexpressivo e fez uma campanha inteligente para o governo do estado. Agora, ele está... Essa reação dele às chuvas, eu achei... Eu acho que ele não tem muito domínio, né? Ele falar essa coisa do eletrodoméstico, né? Demonstra que ele não tem uma assessoria, precisa de uma assessoria para ele não falar essas besteiras, né? Essas batatadas. Como é que pode, né? As pessoas chorando seus mortos e ele preocupado se as pessoas iam pegar o dinheiro para trocar eletrodoméstico. Não é o papel do governador ter essa preocupação, é da burocracia que vai ver quem se habilita ou não a receber o auxílio. Maíra, o Adriano Diogo está pronto para entrar aqui. Adriano Diogo, estou vendo que a sua conexão caiu aqui algumas vezes. Vamos lá, hein? Deixar essa conexão bonitinha aqui para você chegar para conversar com a gente. Uma última notinha com a Maíra Goulart. O Paes quase que se declarou para o Ricardo Capelli no Twitter e convidou o Capelli assim, para fazer parte do primeiro escalão ali da Prefeitura de Janeiro. Como é que você leu essa história? No sentido de que o Capelli está sendo, aspas, né? Tá sendo o governo está abrindo mão do Capelli para colocar uma nova equipe no Ministério da Justiça. Como a gente sempre conversa, né? O tema da segurança pública é um tema nevrálgico para a população do Brasil de modo geral e ainda pouco navegado de modo assertivo na conexão com as expectativas do eleitorado por parte da esquerda. O Eduardo Paes, ele está tentando sambar diante de um eleitorado carioca que é muito ainda próximo do bolsonarismo. Vamos lembrar que Bolsonaro venceu as eleições no Rio de Janeiro e é daqui que ele surge, é aqui que ele tem um núcleo muito duro de apoiadores e que se caracterizam por uma expectativa em relação à segurança pública marcada pelo punitivismo, aumento da violência.
E o Eduardo Paes precisa compor um discurso, principalmente se ele for disputar com Ramagem, que vai mobilizar muito fortemente esse punitivismo, compor um discurso que mantenha seus vínculos com a esquerda e com o centro, mas que não se diferencie, mas que não entre numa rota de colisão com essas expectativas punitivistas da população. E não sei se você concorda comigo, o Capelli e o próprio Flávio Dino têm sinalizado nessa direção, de uma postura de combate muito combativa em relação à criminalidade, discursos muito contundentes, que de alguma maneira acalentam essas expectativas da população. Perfeitamente. Maíra Goulart, muito bom conversar com você mais uma vez. Obrigado, bom trabalho aí. Eu queria falar sobre também o mundo da universidade pública no Brasil, mas a semana que vem a gente conversa, porque eu sei que esse mundo também está em ebulição. Parabéns pelo trabalho, como sempre. Feliz 24. Transição no 11 News. Beijinho, querida. Beijo, gente.